Muito bem, irmãos, boa noite para aqueles que ainda não deram. Estar na presença de Deus é sempre um grande privilégio e nós estamos sempre, ou devemos sempre procurar estar na presença de Deus. Agora, esse momento na igreja não é o momento onde nós estamos, mas é o momento que nós temos o prazer de estar na presença de Deus em comunhão com outros irmãos. E dessa forma nossa comunhão se torna, além de celebrativa, edificante, onde nós podemos compartilhar os dons que o Senhor tem nos dado e desta forma nos edificarmos na fé. Que bênção estarmos vivendo esta comunhão. E durante esse mês, no período da manhã, nós temos mensagens alusivas à família. E agora, no período à noite, eu vou dar continuidade ao assunto que nós temos desenvolvido ao longo de algumas mensagens que diz respeito ao tema avivamento. Eu creio e tenho reiterado que a obra de Deus exige que a igreja que atua nessa obra seja uma igreja avivada, ou seja, cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do poder de Deus. E por que precisamos estar cheios do poder de Deus, cheios de Deus? Porque esta obra é realizada no poder dele, não é no nosso poder. Quando nós olhamos para os nossos diplomas, para os nossos recursos materiais, para a nossa capacidade física, que são esses recursos frente aos desafios que estão diante de nós? Paulo vai nos dizer que nossa luta não é contra a carne, tampouco contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais. É uma luta contra o inimigo de nossas almas. Então, certamente, precisamos muito do poder espiritual para vencermos. Porque todo ministério feito, realizado longe do poder espiritual, é um ministério realizado no poder do homem, na capacidade do homem, na instrumentalidade do homem. E pode-se fazer alguma coisa na capacidade humana, porém, tudo que se constrói na capacidade humana não tem um poder que se espera que se manifeste, que é o poder de transformação, libertação, edificação, e esse poder só Deus tem. Ou seja, nós, como ministros da palavra, podemos falar ao seu ouvido, mas só o poder de Deus pode fazer com que esta palavra chegue ao seu coração. Nós podemos desejar bem e desejar que pessoas sejam mais felizes do que elas são, que tenham seus problemas resolvidos, mas quem pode realmente fazer pessoas felizes e libertá-las dos seus problemas é só Deus. Então, por isso, nós precisamos, e é uma necessidade comum a todos nós, de avivamento, ou seja, precisamos estar cada vez mais cheios de Deus, cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, para que as nossas ações sejam consequência da presença desse poder e não consequência do nosso poder. Porque nós, humanos, o que nós produzimos com os nossos atos? Confusão, dissensão, briga, intriga, guerra, peleja, porfia, contenda, é o que nos descreve Gálatas capítulo 5. Mas no Espírito Santo vamos produzir edificação, amor, paz, gozo, alegria, salvação, transformação. E é isso que queremos, amém, irmãos? Então, nós temos insistido com esse tema, porque o desejo de Deus, não é meu desejo, é desejo de Deus, que essa igreja seja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Que cada pessoa que aqui fala, que aqui canta, que aqui ora, possa ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o povo de Deus. É isso que queremos,
É isso que Deus deseja, é isso que necessitamos. Você concorda com isso? Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1, e nós vamos ler os versos de número 1 a 9. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versos de número 1 a 9. E se você encontrou o trecho da palavra de Deus, né, vamos ficar em pé, em reverência ao Deus da palavra, e vamos acompanhar a leitura desses versículos. E o tema, e o subtema do tema avivamento nesta noite é: avivamento não é uma ênfase carismática. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versos de número 1 a 9. Vamos ler. Todos acharam? Amém? Se você não achou, misericórdia. Alguém precisa de misericórdia? Não. Então leiamos. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Com o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Pai bendito, na Tua presença nos encontramos nesta noite, na esperança de que sejamos edificados por meio da Tua palavra. Reconhecemos que em nós não existe virtude alguma, a não ser aquela que o Senhor, por meio da sua graça, nos deu por meio do Teu Espírito. Então viemos aqui e queremos nesse momento que as virtudes do Teu Santo Espírito se manifestem na minha vida, nesse momento em que tenho a responsabilidade de entregar a Tua palavra, mas que as mesmas virtudes também se manifestem na vida dos meus irmãos, para que eles possam ser capacitados a discernir e compreender esta palavra. E que ao final desse tempo de comunhão, possamos, ó Senhor, estar mais perto do Senhor e mais perto da Tua vontade. Se há em nós, Senhor, um caminho mau, um pensamento, um sentimento que não provém do Senhor, que o Senhor, pela Sua graça, nos liberte. Que tudo aquilo que porventura nos afaste do Senhor e da Sua vontade possa ser tirado de nós e que possamos, de uma forma livre, plena, completa, estar desenvolvendo e tendo esta comunhão com o Senhor. Ó Pai, age nos nossos corações, trazendo libertação, trazendo transformação, como também, Senhor, sobretudo operando aquele que é o maior dos milagres, a salvação. Pedimos isso por amor e em nome de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Certamente o tema carismático é um dos grandes desafios para a igreja presente. Tanto é que a igreja nos nossos tempos, ela se divide em igrejas tradicionais e, entre aspas, igrejas
pentecostais ou neopentecostais. Um dos assuntos que gera mais controvérsia no meio evangélico é a questão da doutrina do Espírito Santo. Isso tem dividido as igrejas, isso tem dividido igrejas, isso tem dividido cristãos. Mas eu creio que toda a revelação divina, ela não foi escrita com um grau de dificuldade a contribuir ou a ser o elemento que determina todos esses problemas. Mas muitas vezes a ausência de humildade, temor e muitas vezes seriedade em se tratar com o sagrado, com o bíblico, com o divino, tem proporcionado esses problemas. Quando nós pensamos em avivamento e quando se fala em avivamento, para muitas pessoas, a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando se fala a palavra avivamento é aquela visão de que de dons espirituais, de milagres, de maravilhas, de dons de línguas, e etc, e etc. E acha-se que avivamento é isso. Avivamento, ele é medido pelo tamanho do pulo, pela intensidade da voz, pela manifestação de demônios, pela cura de enfermidade, pela prosperidade financeira. É isto que é avivamento. E eu espero que durante a exposição da palavra de Deus, você venha entender realmente o que é avivamento e distingui-lo, e entendê-lo e diferenciá-lo dessas formas de pensar. E eu não estou aqui a condenar pessoas, e nós respeitamos e amamos pessoas, mas a verdade é única e deve ser única. Não existe duas verdades bíblicas, não existe dois caminhos de Deus, não existe duas doutrinas para a igreja de Deus. Existe uma só, uma verdade só, que não é minha, que não é sua, mas que é de Deus, que deve ser bíblica, e é esta verdade que nós devemos buscar. Muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento a milagres, curas, exorcismos, sem observarem a abrangência global da doutrina, que nós chamamos de pneumatologia. E este é um sério perigo. Toda vez que superenfatizamos uma verdade em detrimento de outra, nós produzimos deformações e distorções nesta verdade. A igreja de Deus, ela deve ser equilibrada, e ela deve manifestar a plenitude de Deus. Por isso, o grande propósito, nós devemos entender, Deus nos tem capacitado sim, Deus tem dado dons à sua igreja sim, mas tudo isso que Ele fez e tem feito, Ele tem um propósito, e tudo deve ser entendido à luz do propósito divino. Nada que Deus fez, Ele fez por acaso. Não fez por mera vaidade, não fez por ostentação e manifestação de poder e grandeza. Ele fez tudo porque era necessário que aquilo que foi feito tivesse sido feito. Eu sei que o Sol está onde ele está, porque é ali que ele deve estar. Eu sei que o movimento de translação e rotação existe anualmente, porque nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos de primavera, nós precisamos de verão, outono, inverno, nós precisamos de pernas, mãos, olhos, ouvidos, nós precisamos da natureza, do ar, de tudo isso que nos cerca. E tudo Deus fez porque era necessário. E não podemos entender a igreja de Deus, os dons espirituais, de outra forma. Tudo que Deus dá à igreja, tudo que Deus capacita a igreja a realizar, tudo Deus faz dentro de um propósito. E qual é o propósito? Em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13,
De uma forma resumida, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele resume o propósito de tudo aquilo que Deus faz na igreja e através da igreja. Diz lá, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O grande propósito do ministério de Deus através da igreja e na igreja é que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Que o nosso caráter seja um caráter cristão. Que a nossa identidade seja uma identidade confundida com a pessoa de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que quando as pessoas olham para nós, elas percebam não a nossa pessoa, mas a pessoa de Cristo em nós. E é isto que Deus quer através da sua igreja. E é por isso que nos reunimos aqui como corpo de Cristo. Eu não tenho toda a capacidade, como você não tem também, mas Deus compartilhou o seu poder, o poder do seu Espírito com cada um de nós, para que cada um de nós pudéssemos cooperar com esse projeto, a edificação do corpo de Cristo, que cada pessoa seja parecida com Cristo. E é por isso que Deus nos reúne aqui. E é por isso que Deus nos deu esses dons, para que o resultado do uso desses dons sejam pessoas transformadas no seu caráter, na sua forma de viver, na sua forma de andar, na sua forma de falar, na sua forma de se relacionar com as coisas dessa vida, com pessoas, com ministério. Deus pode, irmãos, e eu creio, Ele tem feito maravilhas, curas, prodígios extraordinários. E Ele faz isso quando Ele quer, como Ele quer, porque Ele é soberano. Eu creio que Deus não é inoperante, não se tornou insensível, mas tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Ninguém pode deter sua mão, ninguém pode ser o conselheiro de Deus, ninguém pode instruir a Deus a dizer o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Ninguém pode obstaculá-lo, nem ensinar-lhe qualquer coisa. Ele faz tudo quanto Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer, quando quer, como quer, mas não podemos deixar de entender para o propósito que Ele tem. Em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 11, a palavra de Deus diz, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por isso nós não marcamos o dia que Deus vai fazer milagres, como não determinamos o que Ele vai fazer. Graças a Deus nós temos a liberdade de compartilharmos com Deus aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos. Mas não buscamos, através da nossa oração, através do compartilhar, que Deus se torne refém das nossas vontades, mas não estamos buscando, através do compartilhar o que queremos, mas estamos buscando o que Ele quer para as nossas vidas. Existe uma corrente de pensamento religioso que nós, como cristãos, temos a liberdade de determinar a Deus o que Ele vai e o que Ele deve fazer. Alguns usam esse termo, determine isso para a sua vida. Determine sucesso, progresso, cura. Tudo tem um propósito. Paulo, escrevendo no livro de Romanos, capítulo 8, ele diz sobre isso. Nossas vidas, a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus passou a cuidar de nós. A Bíblia diz que os fios dos nossos cabelos estão contados. E que nada acontece na nossa vida que não seja dentro do seu propósito. Então, tudo que está acontecendo, Deus está usando para nos abençoar, mesmo os problemas, mesmo as dificuldades, mesmo as crises financeiras, muitos momentos de debilidade física. Deus permite tudo isso, porque Ele quer nos fazer crescer em direção a Ele e à sua vontade. Ele não obedece à agenda dos homens, Ele não se deixa pressionar,
ele é livre. Quando Jesus instrui os seus discípulos a como orar, ele ensina-os a orar dessa forma: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu creio que toda a atuação de Jesus Cristo, enquanto aqui na terra, foi orientada, foi na direção, foi na vontade do Pai. Amém? Todos os dias, antes de começar um dia, ele tinha um momento de comunhão com o Pai, e tudo que ele fazia, com certeza, estava em conformidade com a vontade do Pai. Na oração, nós não fazemos que Deus faça o que nós queremos, mas através da oração nós procuramos fazer o que Deus quer que aconteça. Nós queremos que realize em nós aquilo que Deus quer realizar. E às vezes a palavra de Deus, de uma forma muito rica, nos fala sobre isso. Eu creio, irmãos, que a ênfase do avivamento não é simplesmente cura, não é simplesmente enriquecimento, mas a ênfase do avivamento deve ser pessoas controladas e cheias do Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus opera grandes coisas e maravilhas, sim, se Ele quiser, mas ao final o que Ele quer com isso é que nós nos aproximemos de Deus e que passamos a cumprir e fazer a sua vontade. Infelizmente, a igreja de hoje está correndo mais atrás de sinais do que atrás da santidade requerida por Deus. A igreja de hoje empolga-se mais com milagres do que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, com fruto do Espírito Santo de Deus. A igreja de hoje anseia mais pelas bênçãos de Deus do que pelo Deus das bênçãos. E parece-nos que a igreja se tornou um grande supermercado, onde pessoas buscam satisfazer as suas vaidades, os seus desejos e as suas vontades. Ao invés das pessoas buscarem comunhão para terem mais de Deus, elas procuram ter de Deus. E às vezes a igreja hoje, ela disputa, como que uma disputa de mercado, aquela que oferece mais. Uma vez eu conversei com uma pessoa que decidiu trocar de igreja. E por que ela queria trocar de igreja? Porque ela veio buscar algumas coisas que ela não tinha conseguido. E ela ia para uma igreja que ela entendia que lá ela podia conseguir. Nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber o que Deus diz. Por exemplo, sobre riqueza. Ele vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia vai dizer que o que é mais importante para você não é quanto dinheiro você vai ter no banco, mas é a eternidade da sua alma, se você vai passar a eternidade ao lado de Deus ou longe de Deus, porque longe de Deus é no inferno. As pessoas estão mais preocupadas com suas saúdes físicas, e o nosso corpo, de alguma forma, ele vai com o tempo se debilitar. Ninguém vai morrer saudável, todos nós vamos morrer doentes. Ou o coração vai parar, ou o rim vai parar, ou o pulmão deixar de funcionar, ou diabetes, ou pressão alta, alguma coisa vai acontecer. Já viu a história? Morreu, mas estava saudável. Não tem isso. Agora, a grande questão não é quanto de saúde tem o seu corpo físico, mas nós deveríamos nos preocupar quanto de saúde espiritual nós temos tido. Porque às vezes estamos mais preocupados com a nossa saúde física e nos exercitamos para isso. A maioria dos prédios tem lá academia. E lá no prédio onde eu moro tem uma lá, e as pessoas levantam 6 horas da manhã, a hora que abre a academia, e vão lá e vão lá, a gente passa sempre por uma academia desse estilo de esporte de alto impacto. E as pessoas sofrem lá fazendo aquelas coisas bárbaras, porque elas querem ter os seus corpos saudáveis. E o triste é que muitas vezes crentes estão preocupados, e devem, eu não sou contra a saúde física, nós devemos buscá-la, a boa mordomia do corpo, mas muitas vezes uma total despreocupação com a saúde espiritual. E avivamento é uma preocupação com a saúde espiritual. E eu creio numa grande verdade, como nós podemos saber que estamos saudáveis espiritualmente.
De uma forma muito simples. Existe uma coisa muito comum que os médicos dizem: quando você pega uma gripe, por exemplo, ela se manifesta em você por quê? Por causa de que você está debilitado fisicamente. Eu lembro, nós recebíamos um missionário em nossa casa, que por algum tempo morou lá conosco, e um dia ele levantou e estava andando de pés descalços no chão frio. Minha esposa chegou para ele: olha, cuidado, você vai pegar uma gripe. Ele falou: por quê? Porque você está andando descalço. Ele diz: gripe é no ar, é vírus, não pega no chão, pega respirando. Ele dizia: e a gente pega se a gente está debilitado fisicamente, porque o vírus está aqui circulando. Ou você acha que estamos imunes aos vírus? Eles estão aí, mas eles se manifestam quando encontram fragilidade. Como você conhece que uma pessoa está bem espiritualmente? Da mesma forma que nós demonstramos saúde física quando resistimos aos ataques dos vírus e das bactérias e permanecemos saudáveis, você conhece a espiritualidade das pessoas quando elas enfrentam problemas. Você quer saber o quão espiritual é uma pessoa? Pisa no pé dela. Se ela te xingar, ainda não é espiritual o suficiente. Ainda precisa ser trabalhada. Porque é diante dos ataques, porque ser espiritual, quando tudo está bem, é fácil, não é? Que bênção! As palavras são amorosas, os gestos são cheios de carinho e afeto. Nesse momento é fácil ser espiritual. Mas perseguido, maltratado, caluniado, machucado, como nós respondemos? É como a Bíblia diz: amar os amigos é fácil, qualquer um faz isso. Amar os inimigos, só pessoas cheias do Espírito Santo têm capacidade para isso. Retribuir com bem aqueles que com bem nos tratam, qualquer um faz isso, mas retribuir com bem aqueles que com mal nos tratam, só pessoas cheias do Espírito Santo. E a Bíblia diz que são essas pessoas que fazem a obra de Deus, porque o grande desafio que está diante de nós, na obra de Deus, é vencer o mal com o bem. Porque se unir ao mal, essa é a obra que Satanás faz, ele procura cada dia arrebanhar pessoas a ele. A igreja de hoje busca mais uma vida cheia de si mesmo do que cheia de Deus. Nós temos percebido hoje os homens, a cada dia, manifestando isso, homens que se tornam egocêntricos, e tudo tem que girar em torno dele. Por isso você tem percebido, muitas igrejas têm se tornado refém desse tipo de pessoa. Se a igreja não for o que ele quer que a igreja seja, ele sai da igreja. E se ele não encontrar uma igreja que é como ele acha que deve ser, ele cria uma igreja. E hoje se tem igreja para todo gosto. Eu quero uma igreja que pula, tem igreja que pula. Eu quero igreja que bebe, tem igreja que bebe. Eu quero igreja que grita, tem igreja que grita. Eu quero igreja silenciosa, tem igreja que... Mas não é isso que nós estamos procurando, nós estamos procurando Deus. É Deus que nós estamos procurando. É a presença de Deus. Avivamento, irmãos, não é efervescência carismática. Uma igreja pode ter todos os dons sem ser uma igreja avivada. Avivamento não é conhecido pelos dons do Espírito, mas pelo fruto do Espírito. Nós podemos ter os dons e não ter o fruto. Ou seja, podemos ter sido capacitados por Deus para servirem a Deus, mas não frutificarmos através de ações esses dons que Deus nos deu. Por isso, lá em Gálatas 5:22, a Bíblia diz: mas o fruto, e aqui quando ele diz o fruto, ele diz, é o amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão, temperança. E que Paulo está dizendo em Gálatas, falando sobre dons espirituais.
E fazendo um paralelo em uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Como você reconhece que uma pessoa é espiritual? Quando você olha para ela e a resposta dela à vida é uma resposta cheia de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em Gálatas 5:22, a Bíblia diz que Deus nos capacitou para reagirmos de forma adequada a qualquer circunstância. E o que ele diz aqui, nessas características do fruto, é a forma como nós reagimos diante das adversidades. E como nós reagimos diz se nós somos cheios ou vazios do Espírito Santo. Mas o que muitas vezes tem sido aceito por muitos crentes é aquela visão: eu sou crente, mas sou homem. Meu sangue, pastor, não é de barata. Eu não sou santo. Irmãos, então, se podemos e devemos nos conformar com o pecado e com essas práticas, qual a diferença que deve existir, então, para o crente? Simplesmente o nome da religião que ele tem? Ou seja, a única coisa que nós somos diferentes é porque somos batistas. Porque, apesar de sermos batistas, temos dificuldade com amor, com longanimidade, com mansidão, com domínio próprio, com temperança. Essas coisas não existem em nós, mas temos o nome batista. É isso que é ser cristão? Eu convivi com pessoas que, diante da comunidade evangélica, eles se comportavam e testemunhavam como pessoas espirituais. Davam glória a Deus, aleluia. Testemunhavam uma fé invejável. Mas quando chegava em casa, espancava a esposa. Conheci outros que não eram corretos na sua vida financeira. Infelizmente, irmãos, o que nós temos hoje nos nossos dias é pessoas decidindo a se distanciar de Deus e, sobretudo, por causa do testemunho de pessoas que se dizem seguidores de Cristo sem nunca terem conhecido Cristo. Porque frequentam as religiões e as igrejas, mas o efeito da religião não é visto em suas vidas. E essas pessoas se auto-intitulam cheias do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Certamente é estar cheio de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por quê? Porque o dom que Deus nos deu espiritual tem por objetivo ganhar esta guerra contra o nosso inimigo. E como crentes, nossa vitória não é mais pessoas no inferno, é mais pessoas saindo do inferno, amém? Nós não queremos nos unir àqueles que promovem o mal, nós queremos resgatar aqueles que promovem o mal para que eles passem a promover o bem. Por isso a palavra de Deus diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, as armas que Deus tem nos colocado, os dons que Deus tem nos dado, não são dons de destruição, são dons de edificação. A igreja de Coríntio, irmãos, possuía todos os dons. Nós lemos no verso 7 do capítulo 1, de maneira que nenhum dom vos falta. Paulo olha para a igreja de Coríntio: irmãos, vocês foram capacitados com todas as capacidades espirituais que Deus tem destinado à sua igreja. Porém, apesar de terem toda a capacidade espiritual, era uma igreja imatura. Infelizmente, muito do movimento carismático tem como padrão a igreja de Corinto. Porém, a igreja de Corinto, ela não é um padrão para a igreja. Naquela igreja profundamente carismática havia divisões, cismas, brigas, partidos, contendas, imoralidade,
irmãos levando outros irmãos aos tribunais mundanos. Havia falta de compreensão acerca do casamento, da liberdade cristã. Naquela igreja, a ceia do Senhor estava sendo incompreendida, os dons estavam sendo usados erradamente, a ressurreição dos crentes estava sendo negada, a cooperação financeira com os pobres negligenciada. E Paulo diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta. Havia os dons, mas eles não estavam sendo usados. Havia um desejo de Deus para com aquela igreja, mas ela não reconhecia o desejo de Deus como o desejo deles. E eles usavam os dons para disputarem entre si quem era maior, quem era melhor, quem era mais importante. Eles confundiam longanimidade com tolerância, eles toleravam o pecado dentro da igreja. Eu tenho certeza que esta igreja tem todos os dons espirituais, porque Deus, quando nos salvou, plenamente nos capacitou, amém? Nada nos falta. Mas apesar de termos todos os dons espirituais, nós podemos estar vivendo na carne. Não no espírito, mas na carne. Tem os dons, mas negligenciamos, os colocamos de lado e agimos na carne. E Paulo vai nos dizer de uma forma clara o que é agir na carne e o que é agir no espírito. Se você for lá para Gálatas capítulo 5, ele vai dizer que existe uma guerra, existe em nós a natureza espiritual, a divina, o Espírito Santo comunica conosco essa natureza, mas existe em nós também a natureza carnal, e nós corremos o risco de, ao invés de sermos dirigidos por Deus e pelo Espírito, estarmos sendo dirigidos pela carne. E Paulo vai dizer, como nós conhecemos que estamos agindo na carne e não no Espírito? As obras da carne, no verso 19, são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo estava dizendo, apesar de sermos cristãos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós podemos, como cristãos, agirmos como não cristãos, e isso significa que estamos na carne e não no Espírito. Um crente pode agir na carne? Pode. Quando nós não estamos cheios de Deus, irmãos, porque só existe uma coisa, ou estamos cheios de Deus, ou estamos cheios da carne. E a Bíblia, de uma forma clara, diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, o que vai sair da sua boca? Palavras que edificam. E se você não está cheio de Deus, ou seja, Deus está em você, mas não está atuando em cada parte do seu corpo, o que vai se manifestar? A carne. Por isso, o oposto disso, no verso 22, vai dizer, ao contrário das obras da carne, a presença do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança, isto diz que estamos agindo no Espírito. Então, ser espiritual, e nós devemos ser, amém? Pessoas espirituais. Não é quanto do Espírito nós temos, mas é quanto frutos do Espírito manifestamos. Porque eu quero crer que todos nós temos o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz isso. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, se você foi salvo pela graça, se você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, Paulo, escrevendo Efésios, diz que nós somos selados com esse Espírito, ou seja, Deus colocou o seu Espírito em nós e nos capacitou para servi-lo, para sermos santos como Ele é santo.
mas nós podemos ter o Espírito e não dar lugar ao Espírito. A verdade é que em épocas de avivamento, os dons são buscados e exercidos para a glória de Deus e a edificação da igreja. Ou seja, que bênção que Deus tem nos colocado na sua igreja e tem nos capacitado para servi-lo, amém? Mas vamos reconhecer que a capacidade que Deus nos deu, ela tem um propósito, é eu edificar, é eu promover o caráter de Deus na vida do meu irmão. Então, qual o propósito do dom de Deus na minha vida? É eu te apedrejar, Astrocélio? Te criticar, te ridicularizar? Não, eu quero que você cresça em direção a Deus. Então eu vou usar o dom que Deus me deu para levar você, para ajudar você, para servir você, a fim de que você seja o que Deus quer que você seja. Porque, irmãos, todos nós estamos aqui, e porque Deus tem nos dado esses dons, esse poder sobrenatural e espiritual, para abençoarmos e edificarmos pessoas, porque todos nós precisamos crescer espiritualmente, todos nós precisamos ser libertados de coisas que não devemos fazer, todos nós precisamos conhecer mais de Deus, e nos relacionar mais com aquilo que Deus é, e com aquilo que Deus revela para nós, e nós precisamos crescer nisso, e por isso, a cada culto nós aprendemos mais, a cada culto somos mais santificados, somos mais conhecedores, nós experimentamos libertação, nós experimentamos transformação, porque transformação, irmãos, na sua plenitude, não é só para incrédulos, não, nós como crentes também estamos buscando transformações nas nossas vidas. Efésios 4,16, a Bíblia diz, do qual todo o corpo bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós podemos entender historicamente e biblicamente que Deus teve propósitos, e propósitos específicos e distintos para todos os tempos. Deus se manifestou entre nós, e a pessoa de Jesus Cristo operou tantos milagres, tantas maravilhas entre nós, e foi necessário. João envia os seus discípulos para Jesus Cristo, e pede que ele pergunte a Jesus Cristo, tu és mesmo o Messias prometido, ou havemos de esperar outro? Veio a resposta de Jesus, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres de espírito é anunciado o reino de Deus. Jesus estava dizendo, olha, tudo isso que eu fiz tinha um propósito, que as pessoas me reconhecessem e entendessem que eu sou Deus, porque ninguém faz estas coisas se não for Deus, e eu operei tudo que eu operei para que as pessoas me reconhecessem como o Messias prometido, para que quando eu subisse na cruz e derramasse o meu sangue, as pessoas pudessem acreditar que eu era o Salvador. Como também Deus outorgou aos apóstolos um poder sobrenatural, e através dos apóstolos muitos prodígios e maravilhas, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz que coisas maiores do que Ele mesmo fez, os apóstolos fariam, e Deus teve um propósito, para que as pessoas entendessem que Deus foi para o céu, mas a obra continuava, e a igreja de Deus era o ministério de Deus na terra, era o ministério outorgado por Deus, que tinha a autoridade de Deus para promover o reino de Jesus Cristo na terra. E a igreja surgiu, e ela foi autenticada com os poderes espirituais, mas agora a igreja continua. E Deus não mais dá poderes aos homens, mas a Bíblia nos diz de uma forma muito clara, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é o poder mais do João, do Valdomiro, do Joaquim, é o poder de Deus, que todos nós, através de Jesus Cristo, temos acesso, amém? Acesso. Deus pode fazer milagres, Ele tem feito. Nós temos pessoas entre nós que foram curadas do câncer, amém? Que grande milagre. Nós temos pessoas que Deus tem consolado, apesar
de limitações físicas. Que poder sobrenatural de Deus agindo na vida dessas pessoas, um milagre. Deus continua fazendo milagres, mas o grande propósito hoje da Igreja de Deus não é enriquecer as pessoas, não é fechar os hospitais. O grande propósito de Deus é fazer com que pessoas sejam mais parecidas com Cristo. E por quê? Porque a nossa comunhão com Deus, ela não se dá por meio de religiosidade. Não é pelo fato de sermos membros de uma igreja que temos comunhão com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo enfatizou dizendo que os seus amigos eram aqueles que faziam a vontade do Pai. Os seus irmãos e a sua mãe eram aqueles que faziam a vontade do Pai. Nossa comunhão com Deus é num ambiente de valores, e por isso os dons, para que ao usarmos os dons, a sermos instrumentos de Deus, recebendo de Deus e compartilhando com o povo, ensinando o povo, essas pessoas possam aprender, e através do poder de Deus, buscarem esta nova vida, e tendo em nelas manifesto esse poder, serem essas novas pessoas, e dessa forma, terem comunhão com Deus. Esse é o objetivo. O que nos afasta de Deus, irmãos, é só uma coisa, se chama pecado. E é esse o propósito da Igreja de Deus, de manifestar e de levar o ministério da santificação, ou seja, Deus nos quer santo para ter comunhão conosco, e a igreja está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, para que através do poder da palavra, as pessoas sejam libertas e transformadas, e possam experimentar uma perfeita e total comunhão com o Pai. O que adianta termos pernas, olhos, braços, corpo saudável, irmos para o inferno? A Bíblia mesmo diz, é melhor ir para o inferno, parafraseando, usando uma figura de linguagem, sem um olho, do que com os dois no inferno. Então, o que ela está dizendo? O que você deve buscar é transformação de vida. Talvez o seu corpo não esteja tão saudável quanto deveria estar, e você deve se preocupar com isso, mas você deveria se preocupar como está o seu caráter cristão. Como está a sua fala, a sua conduta, o seu andar, o seu viver. É isso que você devia estar preocupado. Porque um dia o Senhor vai revestir o corruptível do incorruptível. Não vai haver mais sequela, no céu não vai haver cegos, coxos, diabéticos. Não vai haver, amém? Mas além de que a doença não vai existir no céu não entra pecado também. Nós podemos ser coxos aqui, mas andaremos lá no céu. Mas se não nos libertarmos dos pecados aqui, se não entendermos isso como a verdade de Deus aqui, não é que vamos perder a nossa salvação, não entendemos o que é salvação. Porque a salvação implica em libertação, implica em transformação, em sermos novas criaturas, em termos uma nova vida. Porque se salvação não faz isso, a que serve a salvação? Ah, mas a salvação me serve para levar para o céu. Irmãos, o céu é consequência da salvação. Não é o objetivo do cristão, mas é a consequência de termos aceitado Cristo, entendido que o nosso pecado nos afasta de Deus e crido que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que nós estamos querendo? Sinais? Prodígios? Maravilhas? Ou uma vida mais santa? Busque uma vida mais santa, porque esse é o projeto de Deus para a sua vida. Riqueza, que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a alma. Dinheiro não é importante, a eternidade é importante. Os recursos financeiros ficarão aqui. Carro, casa, dinheiro, joias, roupas preciosas, tudo ficarão aqui. Mas a sua alma é eterna. E a sua maior preocupação deve ser esta: aonde você vai passar a eternidade. E você deve entender que a eternidade é para cristãos.
Seguidores de Cristo, não seguidores de Cristo simplesmente seguidores de Cristo para o céu, mas é seguidores de Cristo na sua forma de viver, na sua forma de andar, nos seus valores, nos seus princípios. Ser batista não te leva para o céu. Ser cristão, sim. Ser batizado numa igreja evangélica fundamentalista não te leva para o céu. Mas testemunhar através da sua vida transformação, nova vida, isso sim te identifica como morador do céu. Então, quando nós oramos para que a igreja seja uma igreja avivada, o que nós estamos pedindo, irmãos? O que nós estamos pedindo, o que nós estamos clamando é pelo caráter de Deus na nossa vida. É pela presença do amor de Deus em nós. É para que Deus transforme a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver. Nós queremos, através de nossas atitudes, que as pessoas vejam Cristo. O quanto de Cristo as pessoas veem em você. Isso diz o quanto espiritual você é. As pessoas estão vendo o quê? Francisco, Marcos, Alexandre, Perpétua? Ou as pessoas chegam assim, lá na feira, Perpétua andando na feira, as pessoas olham para ela, vem aqui, você é crente, Perpétua? Ela olha e fala assim, por quê? Você parece crente. É isso que nós estamos buscando, irmãos. Quando nós estamos sentados lá, esperando o médico, as pessoas olham para nós e se aproximam de nós. Você é crente? Eu falo, por quê? Você é diferente. Mas tem crente lá que passa vergonha. Ele está lá xingando, amaldiçoando os médicos, o sistema de saúde, amaldiçoando o governo, o prefeito, essa desgraça, desculpa. Aí depois fala assim, está aqui um convite para você visitar a minha igreja. Ah, meu Deus. Estou dizendo que o sistema de saúde não está comprometido. Não é isso, mas essa não é a forma que um crente age. As pessoas te reconhecem sem você falar que você é cristão. Ah, então você está bem parecido com Jesus Cristo. Mas quando você fala, eu sou cristão, as pessoas se assustam. Cuidado. Quero crer que você é cristão, mas ainda não há o fruto do Espírito na sua vida. E é isso que é avivamento. Nós queremos que as pessoas percebam que nós somos de Cristo. Nós queremos que as pessoas entrem na igreja que nós frequentamos e elas percebam que Cristo está lá. Que a palavra que está sendo pregada está tocando nos seus corações, que elas estão saindo dali libertas, transformadas, elas querem isso, e é isso que nós queremos que elas percebam, porque barulho existe em muitos lugares, mas Deus é coisa rara. Que as pessoas encontrem Deus aqui, que as pessoas vejam Deus em você. Para isso, o que você precisa fazer? Ore mais, busque mais, leia mais a palavra, incline o seu ouvido para Deus, se alimente de Deus, e você vai ser cheio de Deus. Eu quero encerrar. Talvez você vai sair daqui, e amanhã o que você vai mais fazer? Assistir televisão, buscar entretenimento, comer, trabalhar. E o que você vai ter como resultado isso? Ser cheio do Espírito Santo? Certamente que não. Inclua na sua agenda joelhos no chão. Inclua na sua agenda meditação na palavra de Deus. Inclua na sua agenda comunhão com o Senhor. Inclua na sua agenda estar na igreja de Deus, aprendendo com o povo de Deus. Inclua na sua agenda estar nos cultos de oração. Diz um pregador, e é verdade, você quer conhecer uma igreja espiritual? Vá nos cultos de oração. E você vai conhecer as igrejas que estão realmente preocupadas em ser cheias do Espírito Santo de Deus. Mas quer conhecer crentes carnais? Vá nos cultos da prosperidade, da libertação, que Deus possa nos fazer entender que precisamos mais dEle do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, amém.